Olá, tudo bem? Você está no canal Vocacionados e eu sou o Marciel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos hoje aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Estamos estudando sobre como confiar em Deus nos últimos dias e eu preciso dizer uma coisa muito especial para você e importante. Confiar em Deus é o primeiro passo. Esquece os recursos, os bens e a força que você tem. Nada substitui o poder de Deus. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje aqui no canal Vocacionados. Se é a sua primeira vez aqui no canal, aproveita para se inscrever em nosso canal. Está aqui um botão aqui escrito embaixo, inscrever-se, deixar o seu curtir, que é o joinha, também habilita as notificações, é um sininho que está aqui embaixo, tudo está aqui embaixo. Curta, comente e também compartilhe em suas redes sociais. Para você que já está aqui acompanhando o canal Vocacionados já há algum tempo, se você ainda não fez isso no vídeo de hoje, faz isso agora. É muito importante, porque aí o algoritmo do YouTube, quanto mais curtidas e comentários tem o vídeo, ele indica para mais pessoas. Se você não sabe como evangelizar, isso pode ser um primeiro passo para você ajudar aqui o canal Vocacionados a evangelizar através da internet. Então, curta, comente e compartilhe. E hoje eu vou estar orando pelo Adalberto, pela Cecília e a Mariana. Eles nos enviaram um WhatsApp fazendo o seu pedido de oração e eu vou estar aqui orando por vocês. Se você quer que eu ore por você, também aproveita, deixa aqui no comentário do vídeo qual é o seu pedido de oração. Agora eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: Jonatas então disse ao seu escudeiro: vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos, se referindo aos filisteus. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. 1 Samuel capítulo 14, versículo 6. O estudo de hoje começa com essa impressionante demonstração de fé do até então herdeiro do trono de Israel, Jonatas, filho de Saul. Em sua vida, ele sempre demonstrou temor e tremor diante da soberania de Deus e do grande poder que emanava do trono da graça para os seus filhos. Jonatas foi um fiel servo de Deus até o dia de sua morte. Ele sempre esteve presente nas batalhas do povo de Deus contra os seus inimigos, vindo assim a morrer no campo de batalha contra uma guerra dos filisteus contra o povo de Deus no Monte Giboa, no mesmo dia em que morreram os seus irmãos Abinadab e Malquissua e também o seu pai, o rei Saul. Naquele dia morria um valoroso guerreiro e exímio arqueiro do exército de Israel. A sua declaração em 1 Samuel 14, verso 6, vai nos ajudar a entender qual foi o grande erro do já experimentado Davi quando decide que deveria fazer um censo em todo Israel depois das grandes vitórias sobre os seus inimigos. É possível ler estes relatos no primeiro livro do profeta Samuel, a partir do capítulo 18. O fato no qual eu e você vamos nos debruçar hoje por alguns minutos juntos se dá logo após as grandes vitórias que Deus concedeu ao exército de Israel sobre a liderança do rei pastor. Logo depois de sucessos tremendos pelo poder de Deus, Davi então toma uma decisão um tanto quanto desnecessária. Ele disse: façam uma contagem de todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, e tragam-me um relatório para que eu saiba o número exato do povo. 1 Crônicas 21, versículo 2. Percebendo que essa era uma decisão temerária, o fiel escudeiro de Davi, Joabe, tentou alertar o rei do grande perigo, e com muito tato ele se dirigiu a Davi, dizendo assim: que o Senhor torne a população 100 vezes mais numerosas do que é hoje. Mas por que o meu senhor, o rei, deseja fazer esta contagem? Eles não são todos os seus servos? Por que levar Israel a pecar? 1 Crônicas 21, versículo 3. A última parte deste versículo diz que essa decisão poderia levar todo o povo a pecar. Como? Por que um censo poderia, ao final, levar o povo a pecar? Essa é a questão-chave do estudo de hoje. Mas antes de chegarmos à conclusão dela, é preciso colocar mais uma pulguinha atrás da orelha na decisão de Davi em fazer o censo. Este acontecimento do censo pedido por Davi é relatado em 2 livros na Bíblia. O primeiro a fazer este relato foi o profeta Samuel, e ele começa o seu relato dizendo assim:
Mais uma vez, a ira do Senhor ardeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vá e conte o povo de Israel e de Judá, disse-lhe o Senhor. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Já para o sacerdote e cronista Esdras, a quem tradicionalmente se atribui os livros de crônicas, ele começa o seu relato assim: Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. E agora, quem incitou Davi a fazer o censo? Deus ou o diabo? Quem errou a escrever o fato? Samuel ou Esdras? Bom, nenhum dos dois. Na verdade, o que temos nos dois textos é apenas o ponto de vista de quem estava registrando o acontecimento. Na versão de Samuel, ele entendia que Deus era o principal agente que estava usando a situação para cumprir o seu propósito. E qual era o propósito final de Deus então? Bom, essa é uma pergunta super fácil de encontrar a resposta nos capítulos 21 e 22 do livro de 2 Crônicas. Terminando o vídeo aqui, corre para abrir a sua Bíblia e descubra qual era o propósito final de Deus nesta decisão de Davi tomada sem juízo nenhum. Mas agora, voltemos para tentar nos livrar da pulguinha ali atrás da orelha. Por mais que o censo pareça ter sido um fato motivado por dois agentes diferentes, este não é o caso. Esse tipo de ocorrência não é incomum nas Escrituras. Em Mateus 4:1, traz ali um caso semelhante em que apresenta dois agentes em uma mesma ação. A Bíblia diz: em seguida, Jesus foi conduzido pelo deserto, pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Mas talvez a experiência mais semelhante ao censo que eu e você conhecemos é a provação de Jó, que, permitida por Deus, foi provocada por Satanás. Isso está lá em Jó, capítulo 1, verso 8 e capítulo 2, verso 3. Em meio a todas as tribulações subsequentes, Jó se manteve íntegro, apesar das tentativas de Satanás de fazê-lo amaldiçoar a Deus. O que de fato precisa ficar claro aqui é que Deus não causa o mal, mas por várias vezes ele usa os atos perversos dos outros para realizar os seus bons propósitos. Foi exatamente isso que José, lá no Egito, entendeu e explicou aos seus irmãos quando eles estavam com medo da retaliação pelo mal que haviam feito a ele logo que o seu pai havia morrido. José disse aos seus irmãos: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem, colocando-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Gênesis 50, versículo 20. Feitos estes esclarecimentos sobre a vontade de Davi em fazer um censo e apresentar ali dois agentes, agora é preciso entender por que um censo poderia, ao final, levar o povo a pecar. A pergunta mais importante é: por que Davi queria fazer um censo? Qual seria a sua finalidade? A resposta é muito simples: se vangloriar. Davi, mais do que ninguém, deveria saber que, para Deus, não importa a força do homem diante da batalha, mas a entrega do coração do homem à vontade de Deus. A questão aqui não era a quantidade do exército liderado por Davi que estava fazendo a diferença no enfrentamento dos inimigos do povo do Senhor. O que me chamou mais a atenção neste episódio é que, anteriormente, Davi havia reconhecido o grande poder de Deus e de suas realizações quando, juntamente com o profeta Natã, eles entram na tenda móvel, a casa de Deus entre os homens, e o próprio Davi diz: ó Senhor, não há ninguém igual a ti, jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Que outra nação, continua ele, na terra é como o teu povo? Que outra nação, ó Deus, resgataste da escravidão para ser o seu povo? Engrandeceste teu nome ao livrar o teu povo do Egito. Realizastes milagres impressionantes e removestes as nações do caminho do teu povo. 1 Crônicas 17, versículos 20 e 21. Mas o mesmo Davi agora estava desejando ser reconhecido como responsável pelos grandes feitos no lugar de Deus. E sabe qual é o triste fato deste episódio da vida de Davi? É que depois de milênios estamos repetindo o mesmo padrão que pautou a sua escolha em fazer o censo: confiança na força humana para enfrentar os problemas. Essa é a típica síndrome de Laodiceia, pois afirmamos que somos ricos e prósperos e que não precisamos de nada, como está lá escrito em Apocalipse 3,17, e que temos forças suficientes para enfrentar qualquer dificuldade que se apresente diante de nós, e vamos passar por eles sem problemas.
E Deus, como observador de nossa arrogância, só lhe resta nos dar um aviso e um conselho. Filho, você não consegue perceber que é infeliz, que é miserável, pobre, cego e que está nu? Eu aconselho a comprar de mim ouro puro purificado pelo fogo, e então você será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhem da sua nudez e colírio para aplicar nos olhos, a fim de que enxergue. Apocalipse 3, versículo 18. A insensatez de Davi e a sua falta de fé o impediram de enxergar o grande erro que ele estava cometendo. E depois de quase 10 meses, Joabe traz o relatório produzido pelo censo. E Davi, depois de saber o volume total dos homens de guerra de todo Israel, então ele cai em si e percebe o grande erro que havia cometido e pede perdão a Deus. E sabe qual é o legal dessa história? Deus o perdoou. Mas não tem como o Senhor o isentar das consequências. E a visita do profeta Gade traz da parte de Deus 3 opções de castigos. E qual foi a escolha que Davi fez? Qual o castigo que ele escolheu? Você está curioso? Pois bem, é possível ler estas 3 opções e a escolha de Davi em 2 Samuel 24, 10 a 15 e em 1 Crônicas 21, 18 a 30. Leia e você vai descobrir. Mas eu já posso te adiantar que o pecado de Davi custou a vida de 70 mil homens de todo o povo de Israel. Sempre que a escolha for agir conforme as nossas forças e recursos, o prejuízo será inestimável. E a todo momento, o diabo está tentando nos influenciar a agirmos sem consultar a Deus. O inimigo não é o culpado pelas nossas escolhas. O máximo que ele pode fazer e tem poder para fazer é de nos tentar. E só a escolha final será sempre nossa. Paulo diz que as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros já enfrentaram. Deus é fiel e ele não permitirá tentações maiores das quais você e eu possamos suportar. Quando então formos tentados, ele mostrará uma saída para que nós consigamos resistir. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E Tiago afirma que, se resistirmos ao diabo, ele fugirá da nossa presença. Tiago 4, versículo 7. É por tudo isso que as palavras de Jonatas no versículo que abriu os trabalhos de hoje é tão importante. Dentro do contexto de com muito ou pouco recursos financeiros e humanos, é sempre uma questão de vida ou morte confiar em Deus. Relembrando o versículo inicial, Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos? Quem sabe o Senhor nos ajudará? Pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6. Ao entrar em ação, movidos pela fé, Jonatas e seu escudeiro abateram um destacamento de 20 filisteus e deu início a mais uma vitória iniciada por Deus e levada a cabo por seu poder. 1 Samuel, capítulo 14, é um ótimo capítulo e merece a sua leitura hoje. Lembre-se, confie sempre em Deus. Pense nisso. Leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.